Boa noite. Jeff, não adianta nada. Quero pedir desculpa por ter começado o louvor antes. Mas é que eu estava tão desesperada para louvar que eu não consegui esperar o tempo. Gostaria de falar hoje sobre... Bom, eu tenho 30 pregações para fazer. Foram tantas coisas que Deus falou comigo. Mas eu quero falar de algo que existem pessoas aqui que precisam ouvir. Ser um aprendiz. É muito difícil você reconhecer que você precisa aprender. Na maior parte das vezes a gente diz e pensa: não, eu sou uma pessoa que quer ouvir. Eu quero escutar. Eu quero aprender. Mas quando chega algo para tirar você da situação em que você está, você prefere não ouvir. Porque te incomoda. E aviso que vai doer. Isso acontece porque um coração aprendiz, uma pessoa que tem a disposição de aprender, ela vai testar todas as coisas que tem dentro dela, que ela tem certeza que é aquilo. Sabe? Você já viveu uma certeza? Não, tenho certeza que é isso aqui. Mas aí, não é. Mas como é que a gente pode ter essa certeza? De onde sai essa certeza? Você sabe. E aí você automaticamente fecha. Lição aprendida e guarda. Mas será que foi aprendida mesmo? Talvez não tenha sido aprendida. Talvez você tenha guardado algo dentro de você, certa de que você aprendeu. E o que eu quero colocar aqui é que um aprendiz, ele nunca tem essa certeza. Nunca deve ter. Porque essa certeza faz de você ficar congelada por dentro. E Deus não quer ver você congelado. Entende isso? Você consegue entender isso? Então, um coração aprendiz, um aprendiz, ele diz para o Senhor: sim, Senhor. Porque você pode olhar as coisas dessa maneira, ou desse ângulo, ou desse ângulo. Ele não vai parecer diferente? Não vai parecer diferente? Se você olha a Bíblia assim, ela é de uma forma. Se você olha a Bíblia assim, ela é de outra. Não é verdade? Então aprender não é só em relação a certas situações. Aprender também, entender os ângulos e todos os ângulos da situação. Mas quando você entende um ângulo só, você diz: aprendi. E o pior não é quando você diz aprendi com uma situação. O pior é quando você pega a situação e tem certeza que você entende, quando na verdade você não está entendendo nada. E você só descobre anos depois. Quem já passou por isso? Misericórdia. Misericórdia.
cada vez que eu declaro algo na minha vida, eu descubro que Deus tem tanto mais, existe tanto mais. Israel, quando eu vi, tinha uma igreja, que tinham 3 igrejas dentro dela. Então elas brigavam entre si. E os homens de Deus matavam uns aos outros. Porque um achava que tinha o direito sobre aquela igreja. Aí criaram um chamado status quo. No direito é outra coisa de status quo, mas lá o nome foi dado de status quo. Em que eles dividiram a igreja em horários diferentes. Então entra um culto e sai outro. Coisa linda. Um católico, um protestante radical e um grego. Oi? Não é Melonita. É um outro. Radical mesmo, aqueles radicais. Ortodoxo. Então, eu fiquei tão impressionada com isso. Eu fiquei impressionada porque as pessoas acham que elas estão sempre com a verdade. E são capazes de matar. E fazer exatamente o que Deus não quer. Para mostrar que a verdade, o que eu chamo de orgulho, é a certa. É o que é certo. E não estão dispostas a ouvir qualquer outra coisa diferente. Qualquer coisa diferente, qualquer coisa que faça com que elas levem em consideração que não existe só o planeta delas, elas não aceitam. Então eu fico pensando, como é perigoso nós acharmos que só a nossa verdade é a verdadeira. Agora, como é perigoso também você não estar aberto a outras verdades que não seja a sua. E o que me fez refletir muito e profundamente sobre o ser aprendiz. Às vezes nós deixamos de aprender apenas porque achamos que temos a resposta ou que sabemos a resposta. E esse coração de aprendiz não pode ser um coração frio, que sabe ou que acha que sabe. Quanto mais você achar isso, menos você vai aprender. Você pode ouvir a si mesmo para o resto da sua vida. Não é fácil você ouvir de você mesmo? Não é fácil você se autoconvencer? Eu estou bem, eu estou boa, a minha religião é melhor, o meu Deus é melhor, você não sabe nada, eu tenho a verdade, a maneira que eu entendo é a verdade. Quando você começar a pensar assim, não é a sua fé que aumentou o seu orgulho. Provavelmente todo mundo já sabe disso, menos você. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 38. Salmos 38, versículo 8. Pessoal online, Alice, preste atenção. Salmo 38, 2. 38, primeiro 2. Depois do 32, agora não, só um minuto.
38, 2. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Oito. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho fugido por causa do desassossego do meu coração. Tenho fugido porque estou fraco e por causa do desassossego do meu coração. Quando você tem um caminho cheio de você mesmo, você foge. Você foge. Por que você foge? Porque qualquer coisa que possa te mostrar outra coisa que não seja a sua verdade, é melhor você não ouvir. Vai que me confunda. O coração aprendiz não é assim. O coração aprendiz queria mais, quer mais e sempre vai querer mais. Eu tinha uma guia que era judia. Então ela sempre trazia os elementos judaicos para mim. E ela não sabia que eu era pastora. E eu conversava com ela e ficava apaixonada pelo entendimento histórico que ela tinha. E quando ela soube que eu era uma pastora, ela se calou. Eu falei, mas por quê? Eu quero aprender de você. E ela ficou emocionada. Porque é muito importante você aprender dos outros. Ainda que essas pessoas não tenham sua religião, você precisa respeitar a religião das outras pessoas. Respeite a religião das outras pessoas. Porque a religião das outras pessoas pode passar por um Deus igual ao seu. Pode passar por um coração que está sendo trabalhado igual ao seu. E quando eu digo religião, eu posso dizer também opiniões. Porque às vezes a pessoa faz da sua opinião uma religião. Não é verdade? Conhece pessoas assim? Você coloca aquilo como uma coisa radical. Essa é a minha posição. É isso que eu penso. Chega alguém para dizer o contrário. Você aceita? A verdade você aceita? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela aceita. Fala a verdade. Estou vendo aqui. Só estou prestando atenção. Isso, cutuca a pessoa que está do seu lado. Acho que não tem. Carol, tem gente que não foi cutucada ainda. Bota aí na. Isso, assim que funciona. Assim que funciona. Vamos para o 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Muito forte isso, né? Eu não gosto de ser chamada de mula, nem de cavalo. Alguém gosta? Quem gosta de ser chamado de cavalo aqui? No mínimo égua, né? Mas complicado esse negócio de chamar. E aí o pai está dizendo a você, ele está dizendo para você só, quem sabe o que é cabresto? Você já ouviu falar? Só que, fala a verdade, já viu o que é cabresto, aquela coisa assim? Você já viu também aquela coisa assim? Já viu que o cara não pode olhar para o lado? Eu vou dizer, você já conversou com pessoas assim? Você olha, conversa com determinada, a pessoa não olha nem para o lado. É só uma visão, é só um pensamento, é só aquilo. Aí você lembra disso, não lembra? Mas eu vou perguntar para você. Será que em algumas áreas na sua vida você não está assim?
assim? Pensa bem. Será que em determinadas áreas da sua vida, quem manda é você? Quem fala é você? E quem acha é você? Nós precisamos avaliar dentro da gente que para você ser um aprendiz, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar. É escutar. Talvez você não escute o que você goste, mas certamente você vai aprender alguma coisa. No mínimo, decidir que aquilo você não quer. Precisamos abrir o nosso coração quanto às nossas verdades. Porque eu digo para você, cada uma das minhas verdades, cada uma delas, passa a ser destruída com a presença de Deus na minha vida. Ele faz eu ver coisas tão profundas e diferentes da minha justiça. O que se trata Deus, porque Deus é o que julga. E você passa a maior parte da sua vida julgando. Até o dia que você descobre que quem vai julgar é Deus. E quando você sai da frente, essa é a minha grande lição como pastora. Sair da frente. Eu nunca quero sair da frente. Eu sempre quero cuidar das pessoas e nunca quero deixar as pessoas serem cuidadas pelo Senhor. Vai devagar, sabe aquela mãe que não deixa o pai bater? Não, não faz isso. Mas é exatamente isso que o pai faz. Ele mostra. Muito mais do que a gente. E aí a gente tem que aprender a ser um aprendiz. A gente precisa aprender a escutar mais, a ter menos verdades no nosso coração. Porque essas verdades que te parecem tão certas, tão verdadeiras, logo são destruídas pelas coisas que vão ser feitas na sua frente. Deus vai mostrar que a sua verdade não é verdade. Porque Ele é a única verdade. E quando você tem dentro de você isso, você aceita receber a possibilidade de aprender mais. Para que Deus possa constituir em você a verdade dEle. A verdade dEle. E a verdade de Deus é que Ele não precisa julgar você. Ele está sempre querendo te ensinar. Porque se Ele fosse nos julgar, diga para mim, quem sobraria? Se Ele fosse julgar você pelos seus pensamentos, só hoje, de manhã, quem sobraria? Quem sobraria? Pela manhã teve muitos pensamentos ruins, né? Então, na atitude de nós sermos e querermos ser aprendizes, pessoas que queiram aprender, estão dispostas a ouvir os outros, vai nos fazer ser pessoas melhores. Não pessoas religiosas. Eu aprendi em Israel que a última coisa que você pode ser na sua vida é religioso. Se você quer saber o que um radical pode fazer no mundo religioso, vá para Israel. Os jovens estavam andando com uma metralhadora. Jovens de 18, 19 anos. Eu descobri que eles são obrigados a servir o exército. Os homens, os meninos, 3 anos. E as meninas, 2 anos.
E um grande poeta judeu escreveu: eu posso te perdoar pelo que você me fez, mas eu jamais vou te perdoar por fazer do meu filho um soldado. Muito forte, não? Quando eu fui para o lado palestino, eu vi coisas muito parecidas. Então não importa. Está doendo. Está doendo para todo mundo, está doendo. Precisamos entender que existe o outro lado. Precisamos estar preparados para ouvir outras pessoas. Ainda que essas pessoas não tenham a verdade do Senhor, mas talvez elas possam te ajudar a compreender a como ajudá-las. Às vezes a gente precisa aprender como ajudar a pessoa. Já viu? Quando você está num salva-vidas, quando você é um salva-vidas, uma pessoa está afogando, a primeira coisa que ela vai fazer quando você está tentando salvar uma pessoa, ela vai te bater. Ainda vai querer usar você como... te afundar. Ainda vai te usar para te afundar. Aí você vai pensar, oxe, vixe, como diz o Pedro Lira, vixe, isso não é rochedo. Isso não dá. Mas a verdade é que eu tentei ajudar essa fulaninha. Lá se usa fulaninha também. Pois é, essa fulaninha. E ela veio, ainda me afogou. Quero saber essa coisa de ter pai de multidões, não. Vou morrer no caminho. Mas a verdade é que até para você ajudar as pessoas, você precisa ser um aprendiz. Você precisa ser um aprendiz. Você precisa aprender com o Espírito Santo a maneira que você pode lidar com aquela pessoa. Sabe, tem algumas pessoas que trabalham comigo. Sabe que eu sou extremamente radical. Agora menos, depois que eu fui para radical. Confesso que eu estou ficando cada vez menos radical. Mas elas me conhecem pelo meu olhar. Os meus filhos me conhecem pelo meu olhar. Eu olho para eles, eles sabem que eles não estão certos. Isso é algo. Isso é algo. Agora as pessoas falam assim, mas Virgínia, Pastora Virgínia, você é tão calma. E os mais velhos falam, mas como é que você tem tanta paciência com esse pessoal aqui? Eles vão para lá, vão para cá, e você não fala nada. É porque você tem que ser um aprendiz. Você tem que ser um aprendiz. Existem pessoas que não querem ouvir. Então você tem que andar com elas sem falar nada. De repente, ela te pergunta alguma coisa. E você, num ato insano, deixa o Espírito Santo entrar e fala aquilo. Volta de novo a ficar calado. Aquela pessoa só vai ouvir quando ela quer. E o que eu tenho a ver com o orgulho dela? Nada. Estou à sua disposição. Quando você quiser me ouvir, eu falo. Assim é o Espírito Santo. Jesus não chegava para você e falava, abre a boca! Escuta, essa é minha voz, está amarrado! Ele não falava isso. Quando ele fazia uma libertação, ele falava, sai! Sai! Isso significa dizer que você não tem que ter muitas palavras para que você
tire o mal, nem dos outros, nem do que está em você. Fale menos, ouça mais. E só responda quando te perguntarem. Porque quando você quer muito, muito corrigir uma pessoa, às vezes você quer muito corrigir uma pessoa, é para você não corrigir. Agora, quando dói, ai, lá vou eu ter que falar de novo. É ali que você tem que falar. Amém? Aprendemos a ser um aprendiz. Ainda não? Vamos lá. Provérbios 14, 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Isso fala com teu coração? Carioca, olha, me corrija se estou errada. São muitos anos pastoreando carioca. São ou não são escarnecedores? Conhece algum escarnecedor? Não conhece? Vou apresentar vocês. Querem estar presente? Conheço alguns. Então, o escarnecedor, se tem uma batalha com você, está chateado com você, ele vai fazer na piada e vai falar com você com piada aquilo que ele está sentindo. Já prestou atenção nisso? Os escarnecedores, para mim, são mais fáceis, porque eu consigo ver onde ele está doente, nas brincadeiras que ele faz. Então, se você tiver a capacidade de ouvir mais, primeiro que você consegue colocar limites no escarnecedor, não aceitando o escarnecimento dele. Você ora por ele. Ora por ele. Você não precisa cair naquela situação e ficar com raiva daquela pessoa. Uma pessoa escarnecedora é uma pessoa que não tem entendimento espiritual. Ela não presta atenção nos outros. Ela quer só largar aquilo que ela está sentindo, da maneira que ela sabe fazer melhor. Ela não sabe como falar aquilo de uma maneira que não magoe o outro. Toda piada é válida. Aí a pessoa fala algo que te magoa. E como aprendiz que você é? Não caia nessa armadilha de aceitar aquilo para você. Ore para a pessoa. Ore pela pessoa. Ore por ela. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dos outros. Os maiores escarnecedores que eu conheci nem desconfiavam de que faziam muito mal para os outros. Não tinham consciência de como destruíam as outras pessoas com as suas brincadeiras. E para fechar, vamos ler Provérbios 8:30. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quando você decide ser um aprendiz, você quer morar na casa do Senhor.
Quando você decide ser um aprendiz, você vai querer informação sobre aquela pessoa. Quando você decide ser um aprendiz, você não vai querer ser um religioso. Você vai querer ter um relacionamento com Deus para que você possa ensinar a outros esse amor com Deus. Aprendiz busca escutar mais. Aprendiz busca não julgar os outros. Aprendiz não acha que a sua verdade é maior do que a dos outros. Seja ela qual for, você não vai salvar ninguém. Você não vai amar ninguém achando que você tem a melhor verdade. E digo a você que o conhecimento de Deus só vem quando você está disposto a ouvir mais aquilo que dói em você, aquilo que quebra em você, aquilo que machuca, que rasga. Ali você vai estar aprendendo. Porque aprender às vezes dói, machuca. Porque faz a gente ter o conhecimento de coisas que a gente nem tinha pensado. O Espírito Santo traz a verdade. É o Espírito de Deus que vai trazer a verdade a você. Não vai ser você pensando nessa verdade. Deus te dá a verdade. Aquilo vai trabalhando dentro de você. E aí você passa a tomar atitude e a agir segundo a verdade de Deus, não a sua. Amém? Entendemos então o que é ser um aprendiz? Vamos sair daqui mais aptos a ouvir, a estar mais em silêncio quando outros falam, a respeitar os valores de cada pessoa. Seremos capazes disso? Então valeu a pena ter ido a Israel. Todo mundo aprendeu a ser um aprendiz. Então diga para a pessoa que está do seu lado: eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir. Agora aproveita, já que você quer ouvir também, abraça a pessoa que está do seu lado. Vai lá para o café, toma um cafezinho e fica escutando um ao outro, tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, até domingo. Fica com Deus. Uma salva de palmas para Jesus, né? Muito legal. Toda a glória para Jesus. Só Jesus.